pessoal, estamos aqui mais uma vez e por causa da pandemia do Covid-19, do coronavírus, ainda estamos com as nossas reuniões, os nossos cultos, a nossa EBD suspensa. Mas gostaríamos de deixar uma palavra de ânimo a todos aqueles que estão acompanhando os cultos pela internet, para que não venham esmorecer durante esse tempo. Pelo contrário, continuem buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, e assim, quando tivermos a oportunidade, no mais rápido possível, estaremos juntos novamente. Estamos com saudades dos irmãos e sabemos que o Senhor vai fazer com que esse tempo seja abreviado para que possamos estar cultuando ao Senhor novamente. Pelo menos essa é a nossa oração e esse é o nosso desejo, e cremos que o Senhor há de nos atender. Nós teríamos nesse final de semana o tempo de culto ao Senhor pela ressurreição do Senhor, o domingo que é denominado como domingo da ressurreição. As nossas crianças, por exemplo, estavam ensaiando um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus pela ressurreição do Senhor, pela Páscoa. E como ficou inviabilizado a presença das crianças e do culto aqui na igreja, nós procuramos as nossas crianças através da mídia e produzimos um vídeo no qual elas podem participar, e é esse vídeo que gostaríamos de deixar com os irmãos agora, de louvor e adoração através das nossas crianças. E logo depois nós vamos retomar com o estudo da Confissão de Fé de Westminster, ou do Símbolo de Fé de Westminster, e do Catecismo para o Crescimento Espiritual. Vamos ouvir as nossas crianças. Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. A Páscoa não é só chocolate, a Páscoa não é só bombom, A Páscoa não é só coelhinho, mas escuta esse som. Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim. Vamos pular de alegria, cantar ao Senhor e juntos celebrarmos o seu grande amor. Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. A Páscoa não é só chocolate, a Páscoa não é só bombom. A Páscoa não é só coelhinho, mas escuta esse som. Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim. Vamos pular de alegria, cantar o Senhor, e juntos celebramos o seu grande amor. Páscoa feliz, vamos ver que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar seu amor por mim. A Páscoa não é só chocolate, a Páscoa não é só bombom. A Páscoa não é só coelhinho, mas escute esse som. Páscoa feliz, Vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. O seu amor por mim. O seu amor por mim. Muito bem, então você esteve acompanhando aí as nossas crianças cantando, louvando ao Senhor, e agora nós vamos louvar a Deus através do estudo do Catecismo Maior de Westminster. Como você que tem nos acompanhado semanalmente, você que é membro da nossa igreja, você sabe que nós estamos estudando sequencialmente os 10 mandamentos conforme o Catecismo Maior de Westminster. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro mandamento. E como você conhece os 10 mandamentos de cor,
você sabe que o terceiro mandamento vem nos seguintes termos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então esse é o terceiro mandamento. E o que é exigido segundo esse mandamento? Então, a pergunta de número 112 do Catecismo Maior de Westminster responde da seguinte forma: o terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer, sejam santa e reverentemente usadas em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma profissão santa e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso bem e do nosso próximo. Então nós temos neste mandamento uma ordenança. Quando nós pensamos naquilo que é proibido, nós não refletimos naquilo que é exigido. Nós pensamos sempre no aspecto negativo, mas nós não pensamos no aspecto positivo do mandamento. Então o mandamento nos ordena, em contraposição à proibição, fazer aquilo que é para a honra e promoção do nome do Senhor Deus. Fazer uso da palavra do Senhor, fazer uso dos cânticos de forma adequada, fazer uso da profissão de fé de forma adequada. Nós não podemos tratar levianamente o nome do Senhor. Nós precisamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado cada vez mais na nossa vida, na nossa conduta. A profissão de fé que fazemos na igreja, os juramentos, os votos, tudo isso precisam ser feitos com diligência e para a glória do nome do Senhor. Portanto, é isso que é exigido no terceiro mandamento. Agora nós vamos para a pergunta seguinte, a pergunta de número 113, que fala sobre os pecados proibidos neste terceiro mandamento. E olha o que é que diz, então, o Catecismo Maior de Westminster quanto a esse ponto em específico. Diz assim: quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é exigido e o abuso dele por uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui para refletirmos um pouco sobre isto que acabamos de ler. Então, o que é dito aqui na proibição do mandamento é que se o fato de alguém não usar o nome de Deus, isso já é a quebra do mandamento, porque o que é exigido de uma forma positiva é que todo ser humano busque a Deus. Então a falta da busca de Deus é uma quebra desse mandamento, porque nós devemos usar o nome do Senhor Deus. A ideia é que de uma forma positiva, aquilo que é positivo, que glorifica o nome santo do Senhor, deve ser buscado. Então, vamos usar um outro mandamento aqui para fazer uma referência com este. A Bíblia diz: não matarás. E isso é um mandamento. Em contraposição ao não matarás, o que é que o ser humano deve fazer? Ele deve preservar a vida, ele deve cuidar da vida. E então aqui, no mesmo sentido, é proibido o uso do nome do Senhor Deus de forma vã, mas de forma positiva e proativa é exigido do ser humano que ele use o nome de Deus de forma adequada. Então é isso que está sendo colocado logo aí no nosso catecismo. Em seguida é falado que nós não devemos fazer o uso de forma abusiva do nome do Senhor, nem de forma ignorante, de forma vã, irreverente, profana. Então alguém que usa o nome do Senhor Deus sem saber a santidade que o nome tem, porque o nome faz referência à pessoa de Deus, então esse está quebrando o mandamento. A ideia é que o desconhecimento da santidade de Deus não pode levar alguém a não ser culpado pela falta do uso do nome do Senhor Deus de forma ignorante. Então o desconhecimento da lei não pode fazer com que aquele que quebra a lei seja inocente.
É isso que nós falamos e é isso que o texto do catecismo quer colocar também. Então, o uso ignorante, o uso do nome que vem em uma forma vã. Então, quando nós usamos o nome de Deus sem refletir, de forma vã, então aqui há a quebra do mandamento. De forma irreverente, muitas pessoas usam o nome de Deus para piadas e então acham que aquilo é de somenos importância, o fato de usar o nome de Deus em piadas, em conversas, para que outras pessoas possam dar gargalhadas. Então, há uma quebra do mandamento nesse sentido. O uso do nome do Senhor de forma profana. As pessoas acabam profanando o nome do Senhor Deus quando eles acabam até mesmo blasfemando. E o que isso quer dizer? É que as pessoas acabam pegando algo que é santo e tornando comum. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. A continuação diz: supersticiosa ou ímpia menção, quando alguém usa o nome de Deus para pecar, ou até mesmo de forma supersticiosa, né? Tem muitas pessoas que acabam usando o nome de Deus como amuleto para alguma situação ou alguma circunstância da vida. Então, nós devemos evitar o uso do nome do Senhor em tais circunstâncias e para tais situações. A continuação do catecismo vem nos seguintes termos: ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. A blasfêmia, o perjúrio, os votos e sortes ímpias, a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos e o cumprimento deles. Então, uma pausa aqui se faz necessária também para eu dar uma explicação rápida. Não é só o nome de Deus que nós tomamos em vão quando quebramos esse mandamento. Nós quebramos esse mandamento também quando falamos quanto aos atributos de Deus, os títulos de Deus, porque às vezes alguém pode pensar que de forma bem estrita, quando nós falamos o nome de Deus, o nome de Jesus, então ali há a quebra do mandamento. Mas quando a gente acaba falando contra a providência, quando a gente acaba falando contra a ação do Senhor, então não há a quebra do mandamento, não é de forma legalista estrita o entendimento de que o uso do nome de Deus é simplesmente o nome de Deus. Não, o nome de Deus quer dizer a pessoa de Deus. Então, qualquer referência ao Senhor Deus, quer seja por títulos, atributos ou qualquer outra situação leviana no tratar, na nossa relação e na nossa palavra direcionada ao Senhor Deus, é a quebra do mandamento. Aqui ele vai inclusive, os autores do Catecismo de Westminster, eles vão até colocar nos seguintes termos: quando alguém vai à frente na igreja, faz votos, faz a pública profissão de fé, quando alguém está diante de um juiz, aqui é a aplicabilidade do princípio, e então o juiz exige que a pessoa não fale a mentira e até faz uso do nome de Deus, e a pessoa diz que jura, que vota, e os votos dela estão sendo feitos, os votos estão sendo feitos diante de Deus. Então a pessoa está fazendo um voto diante de Deus e usando o nome do Senhor Deus. Quando num casamento, por exemplo, ele promete diante de Deus, diante das testemunhas, que vai amar a pessoa, e quando ele não faz isso, então no uso inadequado do nome do Senhor Deus, ou até mesmo fazendo menção a Deus, chamando Deus por testemunha, numa situação em qual ele não tem a intenção de ser verdadeiro, de cumprir, e então ali nós encontramos a falha, a falta, um pecado que é proibido segundo esse mandamento. Então, todo perjúrio, toda blasfêmia, toda questão de votos e juramentos, mesmo lícitos e ilícitos, quando não se cumpre ou quando não se tem a intenção de cumprir, porque alguém pode fazer um voto lícito, mas isso não quer dizer que ele, pelo fato de ter a sinceridade no coração, pelo fato de ter uma vontade de observar aquilo que ele votou, o nome de Deus usado para aquela circunstância própria, então alguém pode falar: olha, ele está isento se ele quebrar o voto que ele fez. Não, ele não está isento, porque a ideia é que se nós tomarmos o nome do Senhor Deus, nós temos que fazer de tudo
para que venhamos cumprir aquilo que prometemos. Então, a murmuração, as queixas contra os decretos e a providência de Deus se configuram a quebra deste mandamento. A continuação do texto vem assim: a pesquisa curiosa e má aplicação dos mesmos, quando de forma curiosa a gente quer perscrutar os desígnios de Deus e até mesmo falamos erroneamente quanto a essas questões, dizendo que o Senhor agiu desta forma ou daquela outra forma, quando na verdade é uma pressuposição nossa, não está explícito nem na palavra e nem em outro local, mas simplesmente por causa da elucubração da nossa mente, nós chegamos à conclusão de que Deus age daquela e daquela outra forma. Então, quando nós assim agimos, nós estamos usando o nome de Deus e falando que Ele está desejando ou agindo de uma forma que na verdade Ele não está. Então assim nós quebramos o mandamento, quando aplicamos a questão dos decretos e da providência de Deus de forma errônea. A má interpretação, mesmo do texto bíblico, quando nós interpretamos não só as circunstâncias, mas a própria palavra do Senhor, é a quebra do mandamento, porque nós dizemos o que Deus não disse e ainda dizemos que Deus disse o que nós estamos falando, quando na verdade Deus não disse isso. E é por isso que o texto continua dizendo: a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela. Então, um falso profeta, quando se vale do nome do Senhor Deus, da palavra de Deus, mas de forma equivocada, ele está interpretando a Bíblia, ele está quebrando este mandamento. As zombarias profanas, então quando a zombaria com as coisas santas, as questões curiosas e sem proveito. É dito, por exemplo, que na Idade Média as pessoas e os teólogos acabavam se debruçando por questões que eram de somenos importância e que não tinham proveito nenhum para a fé cristã. É dito, inclusive, que teólogos se juntavam para conversar sobre quantos anjos cabiam na cabeça de uma agulha. Então, isso é a quebra do mandamento. Por quê? Porque, segundo o texto de Westminster, qualquer questão curiosa e sem proveito daquilo que é santo é a quebra do mandamento. Vãs contendas de palavras ou defesa de doutrinas falsas e o abuso da palavra, das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sobre o nome de Deus. A ideia é que o nome de Deus configura a pessoa do Senhor Deus. Então, quando o ser humano tratar as questões espirituais, ele precisa tratar essas questões espirituais debaixo da perspectiva da eternidade. Ou como Calvino, e antes mesmo de Calvino, Agostinho falava, como os dois falavam, né? Eles diziam que toda a teologia deve ser feita diante de Deus. A expressão que eles usavam era coram Deo, a ideia de um coração rendido ao Senhor, um coração disposto ao Senhor, uma vida debaixo da perspectiva da eternidade e servindo ao Senhor com alegria, com adoração e com culto. E isso deve ser feito então entendendo que o Senhor contempla a nossa vida, a nossa existência e nós devemos viver para Ele. Então o texto de Westminster continua dizendo que se nós fizermos tudo isso sob o nome de Deus, tudo isso que é proibido, então é a quebra do mandamento. Continua: para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas. Então nós usamos o nome de Deus para encantamentos. As pessoas dizem: olha, eu determino, vai acontecer isso na sua vida, e usam o nome de Deus. Então ali há uma quebra do mandamento, porque o nome do Senhor não é um nome no qual a gente usa de forma que apenas o uso então vai fazer com que algo seja diferente na vida de alguém. Então o uso do nome do Senhor para encantamentos e para mudança na vida de pessoas, não é isso. E então o texto continua dizendo
que até mesmo a maledicência, o desprezo, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, se alguém se opõe à verdade do nome do Senhor Deus, então há uma quebra do mandamento. Por quê? Porque se alguém despreza, se alguém vitupera, se alguém se opõe à verdadeira religião, ao verdadeiro Deus, então ele está indo contra o nome do Senhor, ele está indo contra o verdadeiro Deus. E então, nós temos a expressão que há uma prática pecaminosa quando se opõe à verdade, quando se opõe à graça, quando se opõe aos caminhos de Deus, quando se opõe também à profissão da religião, quer seja por hipocrisia ou por fins sinistros. Alguém que até mesmo usa o nome de Deus como fingimento. E assim ele está indo contra a verdadeira religião, contra a verdadeira fé, contra o Deus verdadeiro. Então, mesmo que ele esteja fazendo exteriormente tudo de forma adequada, mas o coração não é sincero, então ali há o uso inadequado do nome do Senhor Deus. Ou até mesmo usar o nome de Deus para fins sinistros, né? Ou o nome da fé verdadeira para fins esdrúxulos. Como muitos acabam falando, olha, eu juro por Deus que eu fiz isso. Mas na verdade a finalidade é sinistra. Por quê? Porque ele está tomando o nome do Senhor Deus com a finalidade de dar força ao argumento dele, quando não tem aquela força devida, adequada, porque ele não é confiável, e então ele acaba usando o nome de Deus para dar confiabilidade à sua palavra. E na verdade, se ele não é confiável, ele já tem demonstrado que a intenção dele é uma intenção pérfida e maligna, sinistra, como diz a expressão de Westminster. O ter vergonha da religião, então alguém que não quer se apresentar como verdadeiro cristão, ele tem vergonha da religião, ele tem vergonha de Deus, ele usa o nome de Deus, mas ele não quer se apresentar diante das pessoas como sendo um seguidor fiel do Senhor Deus. Então há um uso do nome do Senhor de forma inadequada, ou o ser uma vergonha para ela, para a verdadeira religião, para a verdadeira fé. Então alguém pode usar o nome de Deus, ele pode usar de forma inadequada, pecaminosa, então ele está sendo uma vergonha para a verdadeira fé. Ele não só pode quebrar um mandamento tendo vergonha, mas ele pode ser uma vergonha quando não age de forma condizente com o nome do Senhor Deus. E, por fim, o texto de Westminster diz, por uma conduta inconveniente, quando ele não se coaduna com o Evangelho, ele procede de forma diferente daquilo que ele professou, servir a Cristo, amar a Cristo e honrar a Cristo, quando ele se porta de forma imprudente, quando ele não medita nas coisas espirituais, e quando ele leva uma vida infrutífera e ofensiva, ou até mesmo vive uma apostasia, quando ele estava seguindo ao Senhor de forma sincera, mas em algum momento da vida dele ele se afastou, ele se apostatou. Então ali há a quebra deste mandamento. Portanto, diante do padrão de Westminster, nós gostaríamos de concluir dizendo que a palavra do Senhor Deus, ela é verdadeira, e o uso da mesma faz com que nós venhamos quebrar o nome do Senhor se nós usamos aquilo que é verdadeiro de forma falsa, se nós usamos aquilo que é salutar, importante, glorioso, de forma que nós venhamos pecar. A ideia é que se nós vivermos uma vida cristã, a verdadeira religião, se nós usarmos o nome do Senhor Deus, nós temos que agir de acordo com a fé verdadeira, de acordo com a palavra do Senhor. Até parece que diante de tudo isso que nós falamos, você deve ter chegado à seguinte conclusão, estamos perdidos. E é assim mesmo que nós devemos nos sentir. A lei não pode nos salvar. Nós quebramos os mandamentos do Senhor corriqueiramente. Isso não deve ser desculpa para que eu possa pecar,
Mas isso também não deve levar alguém a achar que a sua piedade pode chegar a um tempo ou uma santidade tal que ele já não vai mais pecar aqui na terra. É por isso que nós precisamos de Cristo, do nosso Senhor e do nosso Salvador. É por isso que a salvação é nele e ele nos santifica para que nós venhamos cumprir a vontade do Senhor de forma adequada. E se nós pecarmos, nós temos um advogado, Cristo Jesus, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele nos perdoa, ele nos salva, ele nos justifica. E é por isso que nele nós temos a vida eterna. Portanto, procure cumprir o mandamento do Senhor Deus, mas saiba que se você pecar, você tem Cristo Jesus como seu advogado para lhe socorrer. E não só isso, coloque uma fé consciente em Cristo para que você seja salvo da condenação eterna. E é assim que nós encerramos, fazendo menção à pessoa de Cristo, porque ele é o nosso Salvador. Ele ressurgiu para nos salvar. Logo mais à noite, nós teremos o nosso culto público com cânticos, com adoração ao Senhor Deus e com a meditação da palavra. Deus abençoe a todos e até logo mais à noite, quando estaremos aqui juntos, mesmo através dessa distância, mas a tecnologia nos aproxima, nos une para que nós venhamos servir a Deus e adorar o nome santo do Senhor. Vamos louvar a Deus como igreja, como comunidade da fé, mesmo separados, mas juntos porque nós estamos unidos pelos laços de Cristo Jesus e como igreja do Senhor. Deus abençoe a todos e até logo mais à noite, quando teremos o nosso vídeo de adoração e de louvor ao Senhor em culto, mesmo online, mesmo de forma virtual. Um abraço, Deus abençoe a todos.